seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Dr. Carlos Martins. Neste episódio do nosso podcast vou responder à pergunta: as máscaras feitas em casa são protetoras? E, no fundo, este tema surge em resultado de um comentário que nos foi colocado por uma colega em reação ao vídeo que partilhamos há poucos dias no canal do YouTube do MG Familiar. E escrevi a essa colega: gostaria de saber a sua posição relativamente às máscaras de pano que agora estão a ser feitas de forma crescente para o uso da população geral. Obrigado, disse a colega. Obrigado nós pela pergunta. É uma pergunta pertinente e é interessante. Recordo que nesse vídeo apresentamos de forma bastante detalhada alguma da evidência relacionada com o modo de transmissão do SARS-CoV-2 e depois também alguma da evidência disponível sobre medidas de proteção, incluindo sobre o uso de máscaras. Realmente, esta sugestão de uso de máscaras feitas em casa, por exemplo, com pano, ou até fala-se com frequência do pano que é usado na confecção das t-shirts e no aproveitamento de t-shirts mais velhas que se tenham lá por casa para realizar e construir máscaras, é um tema que tem vindo a ser colocado e de forma bastante presente nos órgãos de comunicação social e depois através de partilhas das pessoas nas redes sociais. Também é verdade que atualmente o CDC, o Centro de Controlo de Doença e Prevenção dos Estados Unidos, tem uma recomendação específica sobre o uso de máscaras caseiras. E tem essa recomendação quer no que concerne ao uso dessas máscaras por parte dos profissionais de saúde, quer para o uso das pessoas em geral na comunidade. E então, são perspectivas diferentes. Recordo que os profissionais de saúde devem usar as máscaras com o objetivo de se protegerem de contrair a infecção. Enquanto que, quando falamos sobre o uso de máscaras pelas pessoas em geral na comunidade, no fundo estamos mais a tentar, o objetivo principal aí é travar as cadeias de transmissão e é no fundo evitar que pessoas que estejam doentes, quer com sintomas, quer eventualmente doentes assintomáticos, pessoas no fundo que sejam portadoras assintomáticos, ainda não estão doentes, mas que possam transmitir o vírus a outras pessoas. No fundo, então, são objetivos diferentes, mas em relação aos profissionais de saúde e num conjunto de recomendações que o CDC elaborou sobre estratégias para optimizar, digamos, o estoque de máscaras existentes nas instituições de saúde, no fundo, o CDC refere que as máscaras caseiras deverão apenas ser usadas como um último recurso pelos profissionais de saúde. E esse uso, ou seja, no fundo o que nos estão a dizer é que a máscara caseira, mesmo para os profissionais de saúde, é melhor do que não usar qualquer máscara, mas o CDC alerta que realmente a máscara caseira tem uma proteção limitada e, por exemplo, o ideal será ser usada sempre de forma combinada com uma viseira protetora e para reforço da proteção do profissional de saúde, sobretudo do profissional de saúde que está a cuidar
de doentes com Covid-19. Volto a reforçar, para o profissional de saúde isto será apenas um último recurso. Para a população em geral e de forma, no fundo, então, a se tentar travar as cadeias de transmissão, aí sim, na ausência de máscaras cirúrgicas, o CDC recomenda que as pessoas, no geral, possam usar máscaras caseiras para além de manter as restantes medidas de distanciamento social. E recomenda que se use essas máscaras, por exemplo, em espaços como supermercados, lojas, em que realmente seja necessário estar junto de outras pessoas. Nesses espaços, claramente, o uso de máscara, mesmo que caseira, é melhor do que não usar qualquer máscara. Nestas coisas eu gosto de ir um bocadinho mais além e fui fazer alguma pesquisa e fui tentar encontrar bibliografia que suportasse estas recomendações do CDC. E realmente encontrei um estudo interessante, um estudo que foi publicado em 2013 numa revista médica, numa revista da área da saúde pública, e este estudo teve o objetivo de avaliar a eficácia das máscaras caseiras como uma alternativa à máscara cirúrgica, às máscaras, digamos, comerciais, mas quando aqui se menciona máscaras comerciais, é sobretudo a máscara cirúrgica que foi avaliada. Eles, no estudo, identificam inclusivamente o modelo de máscara cirúrgica que foi usado neste estudo e então recrutaram 21 voluntários saudáveis. Essas 21 pessoas construíram a sua própria máscara, usaram como material de construção da máscara t-shirts de algodão. E depois foram comparar a quantidade de partículas exaladas e libertadas, por exemplo, durante a tosse e também na respiração, quer quando as pessoas usavam a máscara que tinham construído, quer usando uma máscara cirúrgica ou então não usando qualquer máscara. E as conclusões do estudo foram as seguintes. A máscara cirúrgica é melhor do que a máscara caseira, sobretudo no que concerne à libertação de partículas de menor dimensão. Claramente, a quantidade de partículas que eram libertadas pela pessoa que tinha a máscara cirúrgica era menor do que quando essa mesma pessoa tinha a máscara caseira, mas a máscara caseira demonstrou ser melhor do que nenhuma máscara. Então, no fundo, em jeito de conclusão, a máscara caseira deverá ser um último recurso, mas é melhor usá-la do que não usar qualquer máscara. Ou seja, num tempo em que muitas das vezes é difícil para as pessoas encontrarem nas lojas, nos mercados, ou mesmo nas farmácias ou parafarmácias, encontrar máscaras cirúrgicas à venda, porque elas estão quase todas alocadas às instituições de saúde, realmente aí faz sentido usar a máscara caseira, porque já confere, digamos, alguma proteção, mas sobretudo confere proteção de todos, ou seja, contribuem para travar a tal cadeia de transmissão, porque mesmo as pessoas que não estejam doentes, mesmo os portadores assintomáticos, nós sabemos que esta doença, numa quantidade significativa de pessoas, pode, no fundo, a pessoa ser infectada sem nunca apresentar doença e sem nunca ter sintomas, mas nesse período a pessoa pode estar a contagiar outras. E aí, realmente, o uso de máscara, mesmo sendo uma máscara caseira, contribui para diminuir esse risco de contágio das outras pessoas. Portanto, faz sentido ponderar-se a construção da própria máscara. Existem esquemas
que estão disponíveis na internet, até vídeos no YouTube que explicam como é que uma pessoa pode construir a sua própria máscara. É relativamente fácil e simples. Muito obrigado pela vossa atenção. Até um próximo episódio do nosso podcast. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até à próxima!